Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do perfil do Instagram Meire na Web, e também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês 17 minutos do meu Web Talk. Eu tenho feito isso semanalmente para conversar com vocês, e hoje eu tô trazendo um assunto que eu acho que é muito interessante, principalmente para as pessoas que gostam de viajar, para as pessoas que gostam de vir aos Estados Unidos e saber um pouco dessa cultura americana. E são coisas muito simples, são coisas assim do nosso dia a dia. Por exemplo, as gorjetas aqui nos Estados Unidos. As pessoas têm muita curiosidade de saber como que são decididas essas gorjetas, de que forma. Para isso, eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho da informação histórica de como tudo isso começou aqui nos Estados Unidos, para que vocês possam saber de onde que tudo isso veio. Nos anos 70, o governo dos Estados Unidos ele decidiu o chamado crédito de gorjeta, o que significa que empregadores poderiam pagar aos seus funcionários valores menores do que o salário mínimo se eles ganhassem gorjetas. Para quem não sabe, eu tenho aqui o valor mínimo do salário mínimo aqui nos Estados Unidos, porque nós temos assim um mínimo, né, que chama de mínimo ex do valor. Nem todo mundo ganha esse valor, mas para título de informações custa $1.412. E aqui no estado da Geórgia, a hora paga aos servidores custa $7,25. Mas essa variação de valor da hora, para quem trabalha com serviços, eu estou falando de serviço, eu não estou falando de outras profissões. De serviço, ela varia entre $7,25 até $15, ou mais, dependendo, né, da responsabilidade da pessoa, ou dependendo do tempo que se trabalha. Porque aqui nos Estados Unidos tem uma coisa que eu acho que é muito legal a gente saber, é que sempre você pode estar conversando com o seu empregador a respeito de dinheiro, né? Então, se você vai adquirindo uma certa experiência, se você vai fazendo mais cursos, se você vai se profissionalizando melhor, você pode pedir sim um aumento dessa hora. Então, nessa década de 60, como foi decidido se ganhar gorjeta para valorizar um pouco esses funcionários, ainda válido em muitos estados, isso significa que funcionários voltam para casa com um salário reduzido, mas contam com alguma gorjeta para sobreviver. E aí eu venho com a informação de que, normalmente, os visitantes, quando vêm aqui para os Estados Unidos, frequentemente, eles compreendem que na cultura dos Estados Unidos, tudo se relaciona aos serviços e algumas atitudes de compras com relação à gorjeta. Então, você dá muita gorjeta aqui nos Estados Unidos. E eu falo para vocês que é uma gorjeta que ela é dada de uma forma agradável. Você agradece por estar sendo servido por aquele funcionário, por estar tendo a possibilidade de ter aquele serviço. Isso pode ser uma gorjeta a um servidor, a um garçom, ao manobrista do seu carro em frente, né, do restaurante, para te dar uma comodidade maior de você parar na porta do restaurante e seguir. Nessa parte de turismo, de hotelaria, camareiras, as pessoas que trabalham na recepção do hotel, aquelas pessoas que te servem, que acompanham como informadores também dentro do hotel, os recepcionistas, vamos dizer assim, entregador de produtos, cabeleireiro. Então, todas essas pessoas que trabalham com serviços, normalmente são pessoas que têm uma hora estabelecida. Não cabe a mim dizer assim, cada um quanto é que ganha, mas é aquela estimativa de $7,25, chegando mais ou menos a $15 a hora.
Então, essa forma de ter a gorjeta, ela facilita muito essa complementação da renda. Então, você pode dar gorjeta para quem você quiser. Se você vai a uma loja, faz uma compra e tem um funcionário da loja que está disponível para te acompanhar com as sacolas, com os pacotes, te levar até o carro, até o estacionamento, você pode também oferecer uma gorjeta a esse funcionário, essa pessoa. E eu falo para vocês que a gorjeta, ela tem que ser entregue de uma forma discreta, mas uma coisa não escondida. Você pode usar uma palavra, você pode simplesmente dizer thank you for your service, thank you for you being kind and nice. Você pode também usar esse tipo de palavra e não precisa ficar tímido na hora de dar uma gorjeta, porque faz parte dessa expectativa do famoso serviço prestado. Bom, uma outra coisa também que eu acho assim super importante é que a maioria das pessoas que recebem gorjetas, elas gostam de receber em dinheiro. Uma coisa também que eu quero aqui ressaltar para vocês é que a gorjeta, ela é uma forma de agradecimento, de compensação por um serviço prestado. Então, da mesma forma que você faz de uma forma alegre, você não precisa dar para aquela pessoa como se você estivesse dando uma esmola na rua para alguém que está ali te pedindo por algo que aquela pessoa está passando e está te pedindo ajuda. Então, é uma coisa profissional, é uma troca de informações. Então, é muito legal essa cordialidade entre você dar a gorjeta e a pessoa que está recebendo. Acontece muito, por exemplo, garçons. Eu acho que os garçons são os que mais recebem gorjetas aqui nos Estados Unidos. O garçom ou atendente do bar, do restaurante, do hotel ou do shopping que você vai, ele geralmente tem ali uma jarra ou uma caixa onde você pode também depositar a sua gorjeta sem fazer a cena de que você está dando uma gorjeta. Olha, eu estou aqui te dando essa gorjeta. Você não precisa disso. Você faz de uma forma educada e cordialmente para você demonstrar a gratidão por aquela pessoa estar te servindo. Nesses casos, muitas vezes, no bar, em restaurantes que você mesmo se serve, normalmente essa gorjeta ela é dividida entre os demais funcionários. Ela começa a ser dividida desde a pessoa que trabalha lá dentro do restaurante, lavando os pratos, organizando os guardanapos, ou os cozinheiros fazendo a comida, a preparação da comida, até chegar à sua mesa do restaurante. Então é um monte de gente que no final do dia, geralmente o gerente é responsável por dividir essa gorjeta. Mas se for uma gorjeta do serviço prestado à mesa, alguns restaurantes já têm aí estabelecido uma tabela de como calcular essa gorjeta. E essa gorjeta, muitas vezes, no serviço do garçom, ela é calculada, ela varia entre 15% do valor da conta, 18% ou 20% do total da conta. Mas aqui nos Estados Unidos a gente tem que ficar atento porque às vezes essa gorjeta ela é cobrada como inclusa já na conta. A não ser que você queira dar um extra para aquela pessoa, porque ela se desdobrou para te atender, ela fez o máximo ali. E principalmente quando existem grupos de 8, 10 pessoas, 15 pessoas dentro de um restaurante fazendo uma comemoração. Geralmente essas pessoas requerem um serviço mais especial, um serviço de melhor atendimento. Então, esse tipo de gorjeta, ela geralmente já vem estabelecido na conta. Em muitos restaurantes já está lá, a partir de 8 pessoas, você vai pagar 20% do valor total da conta. A partir de 15 pessoas, você vai pagar 25% do valor da conta. Então, quando você estiver viajando aqui pelos Estados Unidos e que estiver viajando com um grupo de pessoas que tenham que fazer essa leitura da gorjeta, fiquem atentos com relação a isso, tá? Então, essas gorjetas,
elas acontecem muito em algumas profissões que inclui a gorjeta como um bônus. Por exemplo, tem algumas profissões aqui nos Estados Unidos que você não dá gorjeta, né? A pessoa que trabalha, por exemplo, num hospital, que trabalha como enfermeira, que trabalha como atendente em um hospital, você não precisa dar gorjeta, porque o atendimento ali ele é geral. Ele não é identificado como um atendimento individualizado. Por isso que existem diferenças entre gorjetas ou não. Mas, por exemplo, o serviço de táxi, um serviço de motorista de aplicativo, às vezes o próprio aplicativo já inclui ali um convite a você avaliar a corrida daquela pessoa, como é que foi o trajeto, se foi um trajeto seguro, se foi um trajeto em que a pessoa foi bastante cordial, bastante agradável, e aí oferece para você a chance de você dar uma gorjeta a esse funcionário. Então eu tenho uma outra coisa também para definir um pouquinho com vocês, com relação, por exemplo, os americanos. Os americanos, eles não são pessoas tímidas. Se enganam as pessoas que pensam que os americanos são tímidos. Eles são altamente extrovertidos. Algumas culturas consideram o americano como pessoas superficiais, porque eles, às vezes, eles não entram no assunto se não tiver uma razão de chegar perto daquela pessoa ou daquele assunto que está sendo colocado. Mas uma coisa que a gente não pode negar é que os americanos, eles são extrovertidos e eles elogiam muito. Então, tanto a pessoa que está recebendo o serviço gosta de elogiar quem está ali servindo, como também a pessoa que está ali servindo, o funcionário, por exemplo. Eu vou dar mais uma vez o exemplo de um garçom, de uma garçonete. Então, ela vai chegar na mesa, ela vai perguntar para você se tá tudo bem, se você já foi naquele restaurante alguma vez, se tem alguma coisa que você quer saber, né, do menu do restaurante. Então, é uma conversa muito friendly, como a gente fala. Uma conversa bastante animada, uma conversa estimuladora para quem está ali na mesa, sentada, aguardando ser serviço. E não fiquem surpresos se o garçom, se a garçonete elogiar o seu óculos, elogiar o seu brinco, elogiar o seu colar, elogiar o seu suéter que você está usando, ou fazer um comentário agradável na mesa com uma criança. Então, isso é uma forma extrovertida de chegar mais próximo do cliente, de deixar o cliente mais animado. Porque, na verdade, esses serviços, eles provocam vamos dizer assim, uma felicidade mesmo. É uma felicidade. Você tá no momento ali e a felicidade é o que importa. Isso quer dizer o quê? Você tá ali no restaurante, você quer ser bem atendido, você quer comemorar aquele momento, você quer desfrutar daquele momento da sua privacidade, mas a partir do momento que o garçom chega e vem às vezes, várias vezes na mesa, perguntar para você se você tá bem, se você tá gostando da comida, se tem alguma coisa que você pode pedir, que ele possa solicitar, tem algo que eu possa fazer para te ajudar. Então sempre é uma felicidade que realmente importa. Então quando eu falo isso, é que às vezes existem também esse tipo de funcionários que recebem gorjetas em outros países que não tem essa capacidade de perceber essa felicidade que importa para o cliente. Então, às vezes, não dá a atenção necessária, tá ali de mau humor, aí vem aquela história, né, de uma cultura que diz assim, mas eles ganham tão pouco, é por isso. Não, eles ganham pouco, é um salário pouco, mas eles contam com aquela gorjeta. Então, quanto mais eles se tornarem pessoas agradáveis, educadas, mais próximas do cliente, mais contato e mais permanência de voltar àquele restaurante, ele vai ter aquele cliente de volta.
Porque eu sou o exemplo disso. Eu vou num lugar fazer meu cabelo, há anos tem uma pessoa que eu tenho preferência por ela. E sempre a gorjeta dela é uma coisa que faz parte daquele serviço. Porque eu agradeço a forma como ela me recebe, como ela faz o serviço comigo, e assim vai. São vários serviços que a gente tem que valorizar essas pessoas e que a gente tem que entender que a gorjeta é muito necessária. Então eu só queria finalizar isso aqui dizendo para vocês não deixar de dar gorjeta. A gorjeta é importante. Tanto você vai ficar feliz por ter reconhecido momentaneamente o trabalho de um servidor, como também a pessoa que vai receber a gorjeta vai ficar muito feliz. E não se surpreenda se no seu ticket de pagamento tiver lá uma frase da pessoa que você deu a gorjeta. Obrigada, volte sempre, feliz de te ver. Então, isso é que importa. Então, aqui nos Estados Unidos, a gorjeta, ela é importante. Boa noite, pessoal. Espero ter ajudado vocês com essa informação.